Agora vamos para a chamada urgente, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está falando neste momento na Casa Branca. Ele iniciou agora há pouco, então, a reunião com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Quem vai traduzir em tempo real para a gente é Luca Bassani. Vamos ouvir. We're completely stocked up as a country because you never know what's going to happen. Você nunca sabe o que pode acontecer durante um período de guerra ou um período de paz. Aumenta. Nós não gostaríamos de precisar mandar os mísseis Tomahawks para a Ucrânia. Gostaríamos de poder mandar algo para a reconstrução, para a paz. Nós estamos interferindo nessa guerra novamente para terminar com ela. Milhares de pessoas estão morrendo todas as semanas. Acredito que nós podemos terminar com esse conflito rapidamente. E eu realmente acredito nisso. Eu telefonei ontem com o presidente Putin. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que nós temos uma boa chance, de terminar. O presidente Zelensky também quer terminar com essa guerra. Agora os dois precisam se dar um pouco melhor. O senhor pode nos dar alguma atualização sobre as negociações tarifárias com a China? Sim, eu vou falar sobre isso. Eu acredito que estamos nos dando bem com a China. Neste momento, em alguns dias, na Coreia do Sul, vamos nos encontrar. Eles querem nos encontrar. Nós também queremos esse encontro. Eu construí uma boa relação com o presidente Xi Jinping. Vamos ver o que acontece. Mas por muitos anos nós fomos colocados para trás pela China. A China tomou vantagens da gente. A quantidade de dinheiro que os outros presidentes deixaram que a gente perdesse para a China foi insano. E agora, com as tarifas, no meu primeiro mandato, já conseguimos centenas de bilhões de dólares. E agora nós temos que voltar a isso. Não podemos fazer mais exceções como no passado. Antigamente, eles davam exceções para tudo. Sempre davam exceções para as empresas chinesas, para os chineses. E agora eu coloquei uma tarifa muito séria e já conseguimos recuperar centenas de bilhões de dólares. Agora que voltei à Casa Branca, estamos numa posição muito forte, porque as tarifas têm surtido efeito. Se não tivéssemos essas tarifas, estaríamos em uma posição muito fraca. E com as tarifas fizemos centenas de bilhões de dólares, não só da China, mas de outros países. E se a China quer conversar, nós também queremos conversar. Temos um ótimo relacionamento e vamos nos encontrar na Coreia do Sul. Eu acabei de voltar de uma viagem muito longa e logo mais estarei indo para outra dessas viagens. Nós tivemos uma resposta chinesa que não foi provocada e estamos esperando agora para termos essa conversa pessoalmente com eles. Também por volta das 8h30, 9 horas dessa noite, teremos um telefonema, um contato com os chineses. E estaremos fazendo de tudo para preparar o encontro do presidente Trump com o presidente Xi. Eu acredito que desde então houve uma desescalada desta guerra tarifária, dessas declarações. Eu acredito que o presidente Trump com o presidente Xi vão conseguir fazer com que as coisas retornem ao seu curso. Acredito que estamos em uma posição muito forte para negociar.
nós começaremos a taxá-los a partir do 1º de novembro em 100%, e caso nada seja feito, 157%. Mas a China diz que quer conversar, quer dialogar, quer fazer uma negociação que seja positiva, benéfica para os dois lados. Antigamente era apenas uma via de uma única mão, beneficiando a China, e eles ficaram ricos por conta dos Estados Unidos. Outros presidentes que queriam apenas ser simpáticos, legais, e não sabiam do que estavam fazendo. E eu estava sempre observando a relação com a China muito antes de me tornar presidente. E eu vi que tínhamos uma posição estúpida, seja com a China, com o Japão, com a Coreia do Sul. E agora, para ser franco, há centenas de bilhões, talvez trilhões de dólares estejam voltando para os Estados Unidos. Caso não tivéssemos as tarifas, não teríamos segurança nacional. Por isso é muito importante continuar com as tarifas. Eu vou continuar. Em relação à guerra, vou continuar a discutir, a dialogar, mas eu quero que ela termine o mais rápido possível. Nós, nos Estados Unidos, não estamos perdendo pessoas, não estamos gastando dinheiro, nós estamos recebendo dinheiro pelas munições e armamentos. Os europeus estão mais gastando e, obviamente, a NATO, a OTAN, e acabamos de fazer uma negociação econômica, comercial muito justa com a União Europeia, e eles estão todos pagando em relação a isso. Nós não estamos terminando essa guerra por questões econômicas, estamos fazendo para salvar milhares de vidas todas as semanas. É por isso que estou fazendo isso. E eu acho que temos uma grande chance, uma ótima chance de terminar essa guerra. What would your advice be to American leaders, to world leaders, to neocons, to TV hosts who often speak about... Qual seria o seu conselho para vários políticos e pessoas que trabalham na mídia que querem que a guerra continue? São apenas 3 presidentes que precisam se encontrar: o presidente, o presidente e o presidente. E eu estou mediando essa situação. Deveria ser mais fácil, mas é muito mais fácil quando elas se gostam mutualmente, elas se compreendem mutualmente. Talvez podemos trazer uma reviravolta para esse caso. Mas temos que nos esforçar para ver se é possível terminar com essa guerra. Essa seria a 9ª guerra que eu terminarei durante este mandato. Eu achava que essa seria uma das mais fáceis, que o presidente Putin é muito próximo. Todas as outras guerras foram mais fáceis. O presidente Putin achou que foi incrível o que conseguiu fazer no Oriente Médio com o cessar-fogo. Eu acredito que seremos aptos a terminar essa guerra na Ucrânia. Nós terminamos 8 guerras ao fim, trouxemos 8 guerras ao fim. Muitos dizem, você consegue essa, você consegue aquela. Eu resolvi 8 guerras. Tanto no Congo e Ruanda, Índia e Paquistão, Tailândia. Olhe todas as guerras que resolvemos. E muitos disseram que se eu resolvesse a próxima, eu ganharia o prêmio Nobel, mas não ganhei o prêmio Nobel da Paz. Então eu não ligo para essas coisas, eu apenas ligo para salvar as vidas.
E toda vez que eu resolvo mais uma guerra, eles pegam e me dizem: senhor, se você resolver mais uma guerra, o senhor será conhecido como um grande mantenedor da paz. O presidente Bush não resolveu guerras, ele começou guerras. E todas essas guerras que eu terminei não tinham nada a ver conosco nos Estados Unidos. E consegui salvar centenas de milhões de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. O presidente do Paquistão disse que eu salvei milhões de pessoas. Se você olhar o conflito longo entre Paquistão e Índia. Eu acredito que essa talvez seja a última. Eu também entendo que há uma guerra em curso entre Paquistão e Afeganistão durante os últimos dias. Mas eu sei que muitas delas não têm a participação direta dos Estados Unidos, mas eu gosto muito disso, resolver guerras, de salvar milhões de vidas. Eu acredito que teremos sucesso também com essa guerra. Thank you, sir. Thank you. Essa é Presidente Zelensky, essa é a sua terceira vez aqui. Como o senhor sente diferente esta vez em relação às duas anteriores? Como o senhor se sente com o sucesso do presidente Trump resolvendo as guerras anteriormente? Isso tem tudo a ver com a situação. São a mesma situação porque sou o mesmo presidente. Eu me reúno sempre com o presidente Trump e temos sempre importantes diálogos. Eu acho que nós começamos a nos entender nas últimas vezes. Eu acredito que o presidente está muito bem informado da situação agora na Ucrânia. Eu acredito que isso ajudou bastante. Isso ajuda bastante, todas essas informações. Mas nós ainda estamos em guerra. You pointed out Spain. They said that has not come through. No, Spain has not been loyal to NATO. A Espanha não está. Bom, a gente continua acompanhando com o nosso correspondente Luca Bassani. Já ele traz mais detalhes desta reunião. Agora vamos chamar os comentaristas, o Henrique Kriegner e o João Belucci, para comentar já esse início, as falas de Trump ali. Ele realmente, Kriegner, quer o protagonismo e esse Nobel para o ano que vem, né, da paz. Só pode. Exato. Não, a gente comentava aqui nos bastidores, Márcia, que realmente esse é o desejo que Trump dorme pensando e acorda pensando, né? Esse Nobel da paz. Agora, isso não é de todo ruim. Na verdade, isso pode ser muito positivo, porque a paz é boa para todo mundo, né? O mundo inteiro se beneficia com isso. A questão é a que custo e em que termos. Exatamente o que a gente falava aqui anteriormente de quais serão os contratos. Será que serão garantias sólidas o suficiente que podem perdurar aí ao teste do tempo, ou serão garantias que numa eventual troca de governo elas venham cair e aí então a gente tem outras áreas mais uma vez em risco, né? A gente falou, o João trouxe aqui muito bem a questão de que a Rússia sendo uma ditadura, a política não vai mudar, os desejos não vão mudar por muito tempo. Da mesma maneira o Hamas ali no território contra Israel, no Oriente Médio, eles também têm uma postura extremista de assassinato do povo judeu e de extermínio do Estado de Israel, que também não vai mudar. Então, nos países democráticos você tem uma maior alternância. Nesses outros lados, aí você tem uma continuidade daquilo que há de pior no nosso mundo, que são esses desejos aí de extermínio de determinados povos ou esses ditadores megalomaníacos que acham que o mundo é deles, né? Bom, ainda sobre esse encontro que estamos acompanhando, essa repercussão ao vivo, essas imagens, vários assuntos ali, existe uma expectativa de Zelensky também fazer uma solicitação ou esperar uma ajuda do governo americano com armas que sejam armas americanas para tentar intimidar o outro lado ou para ajudar no combate
a essa guerra que segue em andamento? Há uma expectativa de uma ajuda sobre novos armamentos? Com toda certeza, Bruno, me parece que inclusive é uma das petições, um dos pedidos do Zelensky nesse sentido. E pode ser inclusive uma das condições que podem vir a ser pactuadas nesse potencial acordo, que pode ser que eles anunciem ou não, no sentido de que se efetua um acordo de paz e os Estados Unidos posicionem armamento ali na Ucrânia, até como uma forma de garantir. Imagino que é isso que o Zelensky deve estar pedindo, inclusive, para garantir, conforme até pegando carona no que o Kriegner falou, nesse sentido da Rússia ser uma ditadura. E qualquer acordo que ela firmar agora, ela pode romper no futuro facilmente, já que serão outros líderes do lado das democracias ocidentais. E lembrando que os motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia são bastante frágeis. Inclusive mencionou a questão de neonazismo, que hoje o nazismo, o neonazismo essencialmente todo mundo que discorda daquele que está acusando o outro de ser nazista, fascista, enfim. Então a Rússia alegou frágeis motivos e invadiu a Ucrânia. Então nada impede que ela o faça futuramente. E o Donald Trump, ele tem esse hábito de fazer esse discurso, principalmente a primeira parte, mencionando bastante ele, os Estados Unidos. Essa questão do Nobel da Paz, me parece que é o novo teleprompter da ONU dele, em que ele falava toda hora do teleprompter que falhou e agora ele vai falar toda hora do Nobel da Paz até aparecer um outro tema. E, de fato, se ele resolver essa guerra, se todas essas guerras forem resolvidas, acho que é natural uma indicação e que ele seja, inclusive, laureado com esse prêmio que seria merecido. Agora, que fique claro, não há uma clareza ainda se resolveu essa guerra, eles estão ali apresentando as razões para a imprensa, não se sabe o que vai ser fechado ainda, e também no caso Hamas-Israel não há uma clareza se foi concretizado, né? O Hamas agora pediu mais prazo para devolver os corpos, os restos mortais de reféns que não foram entregues, e o Israel aparentemente concedeu. Então não há uma clareza ainda se está tudo resolvido, vamos aguardar os próximos passos, mas que ele caminha passos largos para ganhar o Nobel da Paz. E é o seu grande desejo, isso está bem claro. Agora, Kriegner, só para a gente também deixar claro, o Zelensky teve uma mudança de comportamento ao longo desses encontros, né? Aquele homem que era muito mais resistente, né, a tudo que Trump falava, ele foi cedendo, né? Cedendo um pouquinho mais, cedendo. Mas agora, quando perguntaram para Zelensky, como é que você sente Trump aí indo para frente, querendo a paz em todas as guerras, ele disse que acha bom, mas ainda estamos em guerra, né? Foi uma fala de Zelensky. É legal, é bom, a gente espera que sim, mas aqui na Ucrânia ou lá na Ucrânia ainda estamos em guerra. Como é que você vê esse perfil do presidente ucraniano? Ele tem dois desafios grandes, Márcia, e justamente nesse ponto que você traz. O primeiro deles é a questão doméstica. Existe uma parcela cada vez mais crescente dentro da Ucrânia, da população, que já está dizendo, olha, vamos sentar na mesa e negociar o que precisar ser negociado, porque nós precisamos acabar com essa guerra. A Ucrânia está numa situação econômica muito delicada, numa situação de segurança que não precisamos nem aqui comentar, porque realmente é muito preocupante, mas também sem nenhuma perspectiva de que sozinha vai conseguir vencer essa guerra. E todos os parceiros, como a gente colocou aqui, que poderiam fortalecer o lado ucraniano para ter um resultado menos pior, vamos colocar dessa maneira, já estão dizendo, senta na mesa e negocia. Aquilo que vocês diziam ser inegociável, agora nós vamos ter que abrir essa pasta e ver o que dá para negociar dentro, né, dessas outras coisas que ainda não foram colocadas na mesa. A questão da cessão de território e a não adesão à OTAN, enfim, até outras questões um pouco mais delicadas. Então, essa pressão doméstica é importante. E a pressão internacional também. O Zelensky, ele está cada vez mais sozinho naquele posicionamento irredutível de não vou negociar, quero que as coisas voltem a ser como eram antes da invasão russa. E aí entra um debate que até é de fundo ético, né, Márcia? Que é a questão, quem é que estava certo? Rússia estava certa em invadir território ucraniano? Eu diria que não. Mas agora o certo ou errado não é suficiente agora para a gente poder tomar essa decisão. Enquanto se tem esse debate, vidas estão sendo sacrificadas, tanto de um lado quanto do outro. E aquele que era a vítima inicial continua sendo vitimado. Então nós vamos ter que sentar na mesa, assim como foi a questão agora de Israel e Hamas. O Israel é a vítima da história com o atentado de 7 de outubro. De repente, agora então é necessário que volte a essa negociação, mesmo que a justiça, entre aspas, aí não tenha sido completada, mas volta a ser uma pauta de negociação para que nenhuma outra vida, nem de um lado nem de outro, se perca. É um pouco isso que o presidente Trump está dizendo também. É a valorização da vida antes até do que se discutir o que deveria ser ou não, né?
Inclusive o Eliseu trouxe números aí alarmantes, né? Mais de 1 milhão de mortos do lado da Rússia e mais de 400 mil mortos também do lado ucraniano. É isso realmente que tem que parar o mais rápido possível.